Olá, sou o professor Ricardo Leão, do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Vamos falar hoje de como a água se movimenta através da membrana celular e dos compartimentos biológicos. A água corporal é dividida em diferentes compartimentos ou volumes. O compartimento maior é o do líquido intracelular, que corresponde a 40% do peso corpóreo, o que dá mais ou menos 25 litros. Já o de compartimento extracelular corresponde a 20% do peso corpóreo, aproximadamente, em torno de 15 a 16 litros. E esse compartimento é subdividido em volume plasmático, em volta de 3 litros, e volume intersticial, entre 12 e 13 litros. A membrana plasmática separa o líquido, o volume intracelular, do líquido extracelular, enquanto o endotélio capilar separa o plasma do volume intersticial. Nessa figura, vocês podem ver que a composição iônica desses líquidos é distinta, sendo o líquido intracelular rico em potássio e o extracelular rico em sódio. Porém, a concentração de solutos é igual. Isso pode ser notada pela osmolaridade das soluções, que é em torno de 290 mol por litro em todos os compartimentos. Em breve eu explico o que é esse conceito. Isso mostra o quê? Que a concentração de água é igual em ambos os compartimentos. De fato, a água não se move por transporte ativo entre os compartimentos, apenas por difusão. Então, não conseguimos concentrar água em um compartimento ou em outro, nem perder água, preferencialmente em um compartimento ou em outro. Ou seja, os compartimentos não conseguem ganhar ou perder água individualmente apenas como um todo. Isso quer dizer o seguinte: se eu tomo um copo de água, eu vou me hidratar por completo, em todos os compartimentos. Se eu perco água me desidratando, eu estou perdendo em todos os compartimentos. O que move a água através dos compartimentos? Então, eu irei explicar agora como a água é transportada através desses compartimentos, principalmente entre o compartimento intra e o extracelular. Para isso, irei abordar os conceitos de osmolaridade, osmose, pressão osmótica e tonicidade. O conceito principal, para vocês entenderem o que é osmose, é de osmolaridade. A osmolaridade representa o número de partículas por litro de uma solução. Ela não liga para a quantidade da partícula, apenas vocês devem se atentar se o soluto é um sal, ou seja, se ele dissocia quando em solução. Então, nesse caso, você deve levar em conta o número de íons associados. A osmolaridade é dada por essa fórmula aqui, onde a gente tem o coeficiente osmótico, o número de partículas associadas e a concentração molar do soluto. O coeficiente osmótico a gente assume sendo 1 para a maioria dos solutos fisiológicos nas concentrações fisiológicas. Um pouco maior para proteínas. Então, a gente pode ignorar esse coeficiente osmótico na nossa cálculo. O que vai importar realmente é a concentração molar do soluto e o número de partículas dissociadas. Se o soluto, por exemplo, como a sacarose ou glicose, não dissocia, não sal, a osmolaridade é igual a molaridade. Então, o molar de sacarose ou glicose vai dar 1 osmol por litro de osmolaridade. 2 osmóis de glicose ou sacarose dão 2 osmóis por litro. Então, nota isso de novo. Não depende da qualidade do soluto. Então, 1 molar de sacarose ou de glicose ou de aminoácido ou de outra substância que não dissocia vai ser sempre igual a osmolaridade. Já se eu tomo, por exemplo, cloreto de sódio, que em solução forma um íon sódio e um cloreto, eu tenho que multiplicar agora isso por 2. Então, 1 molar de cloreto de sódio me dá 2 osmol por litro de osmolaridade. Uma solução de 1 molar de cloreto de cálcio me dá 3 osmóis por litro de osmolaridade. Por quê? Porque eu dissocio em 1 íon cálcio e 2 íons cloreto.
Então, calcular a osmolaridade de uma solução, conhecendo seus componentes, é bem simples. Ressaltando de novo, osmolaridade é uma propriedade coligativa. Então, ela não depende da qualidade do soluto. A gente só tem que tentar se ele é um sal e dissocia em partículas. A osmose, então, é o termo que damos ao movimento de água, e ela é uma consequência da diferença de osmolaridade entre dois compartimentos. A osmose é, na prática, a difusão de água. Mas para isso ocorrer, temos que impedir que os solutos atravessem a membrana. Essa membrana, então, tem que ser permeável ao solvente, à água, mas não aos solutos. Nós chamamos isso de membrana semi-permeável. E ela, como eu disse, é indispensável para ver osmose. Eu vou demonstrar isso mais para frente. Imagine agora um tubo em formato de U como esse aqui. Aqui a gente tem, de um lado, a água destilada, e do outro lado, uma solução com glicose. E ela é separada por uma membrana semipermeável. Se você monta esse sistema aqui, você vai ver que após algum tempo, você vai ver um fluxo de água do lado esquerdo, onde tem água, para o lado onde tem solução. E uma diminuição do nível de onde tinha água destilada e um aumento do nível onde tinha solução. Isso se deve à osmose, ou seja, o fluxo de água de onde ela é mais abundante, que é a água pura, para onde ela é menos abundante, a solução com soluto. Esse movimento de água gerou pressão que levantou a coluna de água. Podemos então quantificar essa pressão e como ela foi gerada apenas pela presença do soluto. Chamamos ela de pressão osmótica. Que tem o símbolo π. Podemos imaginar também uma situação onde pode cancelar ou mesmo reverter a osmose aplicando-se pressão oposta ao fluxo osmótico, como visto aqui nessa figura, onde você tem um êmbolo que você pode aplicar pressão e cancelar, por exemplo, como aqui, o fluxo osmótico. Nessa situação, a pressão aplicada vai ser igual à pressão osmótica desenvolvida. Você não vai ter fluxo. Se a pressão aplicada for superior à pressão osmótica, temos o que chamamos de osmose reversa. Então você vê agora o fluxo de água da solução que tinha soluto para a solução de água pura. A osmose reversa ela é usada para produzir água ultra pura, no lugar dos destiladores, e nas usinas de dessalinização de água do mar. Evidentemente que é um processo que demanda gasto energético para acontecer. Biologicamente, essa pressão hidrostática é criada pelos batimentos cardíacos. Isso impulsiona o fluxo de água dos compartimentos. Nessa equação, a gente vê que o fluxo de água, JV, é igual à diferença de osmolaridade entre as duas soluções e a diferença de pressão entre os dois compartimentos. Entretanto, a gente tem que levar em conta a permeabilidade hidráulica da membrana, que está mostrado aqui por esse coeficiente de permeabilidade. Ou seja, isso é a capacidade daquela membrana de passar água. Isso leva à questão de como a água consegue atravessar a membrana biológica, já que é uma bicamada lipídica, é a princípio impermeável à água. Então, o que gera essa permeabilidade? Bom, a água se difunde pela membrana por duas maneiras.
pela difusão direta através da membrana. Isso se dá pela partição entre o citoplasma e a membrana, mesmo a bicamada sendo hidrofóbica, ela existe tem uma pequena, muito pequena partição com água. Além disso, vocês vão lembrar que a membrana biológica não é estática. Ela está em um estado sólido, ou seja, os lipídios estão sempre em movimentação. E durante essa movimentação, pequenos espaços são criados momentaneamente por dois fosfolipídios adjacentes, e essa água pode passar por esse pequeno espaço. Entretanto, foi descoberto, algumas décadas atrás, que existem proteínas específicas que são permeáveis à água, que formam poros que passam apenas água. Essas proteínas são chamadas aquaporinas. As aquaporinas foram descobertas na década de 80 pelo bioquímico americano Peter Agre, da Johns Hopkins University. Ele estudava proteínas RH de hemácias e identificou uma proteína até então desconhecida. Ele postulou que essa proteína seria então o tão procurado poro de água que ainda se postulava que existisse. Ele então estudou essa proteína e descobriu que realmente ela era uma proteína integral de membrana que formava um poro específico a moléculas de água. Ele chamou ela de aquaporina 1. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma família muito grande de proteínas com diversos subciplos expressas em diversos ciclos celulares de todo o organismo. A aquaporina é mostrada aqui com seus 6 segmentos transmembrana e o poro, onde vocês estão vendo nessa figura, e por onde passa a água, que é a estrutura do poro, por onde passa a molécula de água. Por esse feito, o Peter Agre ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2003. Nessa figura, vocês veem um esquema de um experimento feito por ele, onde ele expressou o RNA mensageiro da aquaporina no ócito da rã Xenopus. As rãs põem os ovos na água doce, então a membrana celular desses ócitos tem que ser muito impermeável à água para você não haver osmose para dentro da célula. Depois eu vou entender. Numa célula normal, onde ele não injetou o RNA mensageiro da aquaporina, o volume celular se mantém constante durante o tempo, que é o esperado desse ócito. Mas no momento que você injeta a aquaporina, você começa a ver um influxo de água para dentro do ócito e um inchaço do ócito. Ou seja, a membrana do ócito ficou permeável à água após ela expressar a aquaporina que foi devido à injeção do RNA mensageiro dentro desse ócito. O que a aquaporina faz, eles observaram também, é aumentar a permeabilidade hidráulica e diminuir a energia de ativação da osmose em hemácias humanas e lipossomos. Então, em hemácias humanas, você tem uma permeabilidade alta à água e uma energia de ativação à osmose baixa. Se você trata elas com essa droga, PCNBS, que inibe as aquaporinas, bloqueia o fluxo de água pelas aquaporinas, você vê uma diminuição grande da permeabilidade hidráulica da água e um aumento muito grande da energia de ativação da osmose. Ou seja, fica muito mais difícil para a água passar a membrana, porque ela só agora vai contar com aquele mecanismo de passar por aqueles pequenos espaços gerados pela agitação das moléculas de lipídio. Se eu pegar lipossomas, que é uma preparação artificial de membrana, você vê o oposto. Então, baixa permeabilidade hidráulica à água e alta energia de ativação da osmose. Se eu agora coloco aquaporinas dela de forma artificial, eu vejo que aumenta muito a permeabilidade hidráulica do lipossoma e diminui muito a energia de ativação da osmose. Estão mostrando que são as aquaporinas que são responsáveis pela grande permeabilidade da membrana biológica à água, o que faz sentido, já que a membrana biológica, por si, a bicamada lipídica por si, tem baixa permeabilidade hidráulica. Vocês vão ver no curso de fisiologia diversos exemplos onde que as aquaporinas são importantes em diversos processos fisiológicos, como na reabsorção de água pelo tubo renal, na secreção de fluidos por epitélio, na secreção do líquido cefaloarquidiano e até na mobilidade celular. Bom, sabendo então agora que a membrana biológica tem uma permeabilidade à água,
a gente pode entender como que você gera pressão osmótica efetiva. Ou seja, que nem nesse exemplo aqui, eu tenho uma membrana semi-permeável que permeia apenas o soluto. Será que a membrana biológica é semi-permeável? A gente sabe que a membrana biológica passa também em solutos, mas vocês vão ver que na prática ela é impermeável, entre aspas, ao principal soluto que gera pressão osmótica no nosso organismo, que é o sódio. Isso vocês vão entender mais para o final da aula. Mas primeiro vamos entender qual que é o impacto de ter uma membrana semipermeável no fluxo de água. Aqui nesse gráfico a gente vê o fluxo de água em duas situações. A gente tem um gráfico onde tem a altura da coluna, representada aqui, tá vendo? E o tempo. Então, nessa linha azul, a gente tem a situação que a gente viu nesse exemplo aqui, onde você tem um lado com uma solução de água pura e outro lado com uma solução de água com soluto, separados por uma membrana permeável apenas ao soluto. A gente vê que com o tempo há um desenvolvimento de pressão osmótica, refletida pelo aumento da altura dessa coluna aqui, e evidentemente a consequente diminuição dessa outra, que estabiliza com o tempo quando você atinge o equilíbrio do fluxo. Para mostrar que isso realmente depende de uma membrana semipermeável, aqui está em vermelho uma situação onde a membrana também é permeável ao soluto. Você vê que começa a haver um fluxo de água, mas logo ele para de acontecer e você começa a retornar o volume à situação anterior, onde que é igual. Ou seja, primeiro você até tem um fluxo de água, seguindo o potencial químico da água, mas à medida que o soluto também se difunde para o outro lado, ele puxa essa água de volta. Então, no final, você não tem uma pressão osmótica efetiva. Por quê? Porque o soluto se difundiu para o outro lado e diminuiu as diferenças de osmolaridade entre as duas soluções. Então, agora eu espero que esteja claro por que é fundamental você ter uma diferença de osmolaridade e uma membrana semipermeável para você ter um fluxo de água através de dois compartimentos. Bom, então a gente pode definir um coeficiente que vai me dizer quão semipermeável essa membrana é, digamos assim. Esse é o coeficiente de reflexão sigma. Ele me dá a permeabilidade de um par soluto-membrana, ou seja, a permeabilidade de um soluto a uma determinada membrana. O sigma depende do soluto em particular em relação a uma determinada membrana. E ele é proporcional à pressão osmótica efetiva sobre a pressão osmótica da solução. Ou seja, ΔP, ou seja, aquela pressão osmótica que foi desenvolvida com a diferença de pressão osmótica de duas soluções. Então vamos lembrar, se eu pegar a osmolaridade de uma solução X e Y, eu posso calcular a pressão osmótica daquela solução pela equação de Van't Hoff. Mas para saber se essa diferença de pressão osmótica entre duas soluções vai gerar um fluxo de água efetivo, ou seja, osmose, eu preciso saber do coeficiente de reflexão. Se o coeficiente de reflexão for igual a 1, pressão osmótica efetiva vai ser igual à diferença de pressão osmótica, já que ele é totalmente impermeável à membrana. Se for 0, quer dizer que isso aqui não aconteceu. Por quê? Porque apesar da diferença de pressão osmótica entre as duas soluções, o soluto atravessou a membrana e dissipou essa diferença de pressão osmótica e não gerou pressão osmótica efetiva. Eu posso ter solutos que são parcialmente permeáveis à membrana, que vão ter um coeficiente de reflexão entre 0 e 1, onde alguns conseguem passar, mas outros não conseguem. Tá? Então, repetindo, isso é um coeficiente em que tem um valor entre 0 e 1. Se é 1, o soluto é totalmente permeável, como se ele refletisse pela membrana, batesse e voltasse. Se é 0, ele é totalmente permeável, ele não reflete pela membrana, ele atravessa. Se é entre 0 e 1, alguns conseguem passar, enquanto os outros não. E a pressão osmótica efetiva depende diretamente desse coeficiente, de todos os solutos, ou dos principais solutos presentes no sistema. Então, vamos classificar agora as soluções quanto a duas coisas, quanto à sua osmolaridade e a sua tonicidade.
gente vai usar sempre o padrão de comparação do plasma, que é 290 miliosmol por litro. Então, se todo mundo tirar sangue agora, medir a osmolaridade plasmática, vai dar esse valor aqui. Talvez um pouco maior, um pouco menor, dependendo do estado de hidratação. Mas não vai estar, se vocês estão saudáveis, não vai dar diferença disso. Então, quanto à osmolaridade, compara-se apenas o número de partículas por volume, ou seja, unicamente a propriedade da solução. Quanto à tonicidade, compara-se a capacidade de desenvolver pressão osmótica efetiva, ou seja, uma propriedade do sistema soluto-membrana. E isso é dependente do coeficiente de reflexão sigma. Então vamos usar como sensor de tonicidade hemácias. Hemácias são fáceis de obter e elas alteram de volume muito rapidamente. Se uma hemácia é colocada em uma solução isotônica, ela não muda de tamanho, ela vai continuar com essa conformação em forma de disco com o centro côncavo. Se eu coloco em uma situação hipotônica, ela vai tender a ganhar água. Então aqui está o exemplo de uma solução hipotônica. Então ela vai menos de 290 miliosmol por litro. Eu estou usando aqui o cloreto de sódio, que é o principal osmólito do nosso corpo. Então, o que segura, você vai ver o que mantém o volume da célula é o cloreto de sódio. Então, uma solução de mais ou menos 145 milimolares de cloreto de sódio vai me dar 290 miliosmol por litro. Se ela tem menos do que isso, eu vou ter uma solução hipotônica, hiposmótica e hipotônica. O que vai acontecer é o seguinte, vai ter uma pressão osmótica maior dentro da célula que vai puxar essa água. E a hemácia vai perder esse formato de disco achatado e vai parecer mais uma bolinha. E dependendo da quantidade de água que entrar, ou seja, quanto mais hipotônica a solução, essa bolinha arrebenta e explode. Então tem uma lise celular. Numa solução hipertônica, ou seja, com uma concentração maior de cloreto de sódio, uma tonicidade maior que 290 miliosmol por litro, a célula perde água, porque a pressão osmótica vai estar maior fora da célula. E aí a hemácia murcha. Ela vai ficar com esse aspecto que eu chamo de crenado. Então, visualmente, eu posso fazer esse tipo de análise de forma muito simples para determinar a tonicidade de soluções. Então, nessa foto, tem hemácias em salina normal, salina 100%, que é 145 milimolares de cloreto de sódio. Vocês observam aqui com o formato de disquinho, com o centro côncavo.
Se agora eu ressuspendo essas hemácias, uma solução de salina 300%, que dá 435 milimolares de cloreto de sódio, eu vejo que as hemácias não tem mais aquele formato bonitinho de disco achatado, côncavo. Elas estão mais irregulares e menores, como espero que dê para ver nessa foto aqui, e aqui nessa micrografia de varredura. Então a hemácia agora ela perdeu água e perdeu volume. Ao contrário, se eu pôr numa solução de salina 50%, ou seja, 70 milimolar de cloreto de sódio, a hemácia agora não tem mais aquela forma de disquinho, ela parece mais uma bolinha de ping-pong. Perdeu o volume, aumentou de volume, parece uma bolinha, ela ganhou água devido à maior pressão osmótica dentro da célula. Então, esse é um experimento fácil de fazer e de obter essas imagens. Evidentemente, muitas você pode até observar que tem menos hemácias aqui, porque muitas lisaram. Bom, e quando a gente tem solutos com alguma permeabilidade de membrana como a ureia, o que acontece? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, vamos usar a sacarose. Uma hemácia que é suspendida numa solução de 200 mol de sacarose é isosmótica isotônica, não muda de volume. Se eu usei 100 mol de sacarose, é hiposmótica hipotônica. E se é hipertônica, hiperosmótica, é hipertônica. Então, quando tem um soluto como o cloreto de sódio ou sacarose, que tem o coeficiente de reflexão igual a 1, e antes que você esteja pensando, será que o sódio não entra na membrana? Eu vou mostrar por que ele tem um coeficiente de reflexão igual a 1, apesar de ele conseguir atravessar a membrana celular por canais. Mas deixa eu deixar para o finalzinho da aula. Bom, se o coeficiente de reflexão é igual a 1, é simples. Isosmótico, isotônico, hiposmótico, hipotônico, hiperosmótico, hipertônico. Agora, vamos ver a ureia. A ureia tem um coeficiente de reflexão muito baixo. O que acontece? Então, uma solução isoosmótica de ureia tem apenas 0,36 atmosferas. Então, se eu ressuspender uma hemácia nessa solução, ela vai ganhar volume. E mesmo... Por quê? Porque a ureia entra e aumenta a osmolaridade da hemácia, que puxa mais água e incha, equilibrando a osmolaridade interna. Na verdade, gente, o que acontece na prática, ela vai lisar. Tá? Se eu suspender uma hemácia nessa solução de ureia, eu nem vejo mais hemácia depois, elas explodem. E eu posso, inclusive, colocar uma hemácia numa solução hiperosmótica de ureia, que ela continua sendo hipotônica. Então, primeiro ela até perde água, mas logo eu vejo que ela incha. Então, nesse caso, eu tenho uma solução aqui nessa situação isoosmótica, mas hipotônica. É isoosmótica porque a osmolaridade da solução externa é igual à da hemácia, mas é hipotônica porque a hemácia ganhou volume, entrou água dentro da hemácia, a pressão osmótica ficou maior aqui dentro. E mesmo nessa solução hiperosmótica, ela continua sendo hipotônica. Então vocês estão vendo como que é importante essa membrana ser impermeável. Se a membrana é permeável... Bom, alguém pode perguntar, professor, mas se a membrana é permeável, por que teve esse fluxo? Porque a membrana é impermeável aos solutos que estão aqui dentro. Então, se os solutos que estão aqui dentro conseguissem sair da hemácia, eu não teria fluxo nenhum. Mas o que acontece? Os solutos aqui dentro não saem. E eu ganho soluto, porque a ureia não tem, você não produz ureia, quer dizer, a ureia é mais produzida pelo fígado, muito pouco pelas células, eu não acumulo aqui. Eu coloco esse montão de ureia, a ureia por difusão entra, e até equilibrar a ureia aqui dentro e fora, eu adicionei soluto dentro da hemácia. Tá? E para ficar com a mesma osmolaridade, a hemácia ganhou água. Inchou. Então, as osmolaridades, no final das contas, vai ser igual, dentro e fora da célula. Tá? Então, resumindo, no início é um efluxo de água da hemácia para a osmose. Mas à medida que a ureia entra, ela aumenta a osmolaridade da hemácia, causa por osmose influxos de água para equilibrar a osmolaridade do citoplasma com o exterior. Então, há um aumento do volume. Então, tem uma solução que, apesar de hiperosmótica, é hipotônica.
Entretanto, um soluto isotônico protege o volume celular. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu ressuspendo essa hemácia em uma solução com 290 milimolar de ureia mais 145 milimolar de cloreto de sódio. Então vou ter uma solução que é hiperosmótica. Então no início eu vou ter perda de água pela hemácia. Mas logo ela recupera. E eu, apesar de ter uma solução hiperosmótica, ela vai ser isotônica. Posso aumentar a concentração de ureia. E acontece a mesma coisa. E por que isso aconteceu? Vamos imaginar agora, vamos ver isso agora como se eu pudesse dissecar isso acontecendo. Isso não acontece passo a passo como está mostrado, só para simplificar. Essas coisas são dinâmicas. Então eu tenho aqui o fluido extracelular e o intracelular, com a mesma osmolaridade, que aqui no exemplo deu 300 miliosmol por litro. Nesse caso, 50 milimolar de ureia foi adicionado ao fluido extracelular. Mas ela não foi, por difusão ela não cruzou. Então a água sente essa diferença de pressão osmótica e deixa a célula. Então você tem uma perda de volume celular, como vocês estão vendo aqui. Porque houve uma perda de água da célula para cá devido a você ter uma solução hiperosmótica. Mas logo a ureia começa a difundir aqui para dentro. Quando ela difunde, ela puxa de volta aquela água. E você agora, além dos componentes do fluido extra e intracelular, você tem a ureia equilibrada. Então agora a ureia é igual de um lado para o outro e a osmolaridade aumentou em 50 milimolar, não só fora, mas agora também dentro da célula. Então você preservou o volume, o que alterou foi a osmolaridade, tá? No final das contas. Então só lembrando que isso não acontece assim, passo a passo, acontece tudo simultaneamente. Isso é só para a gente tentar simplificar os processos e tentar entender eles melhores. Bom, gente, como a célula mantém o volume constante? Vamos imaginar a situação que uma célula é posta no meio hiperosmótico, ela perde água e ela então perde volume, então ela encolhe. A célula tem mecanismos de emergência que vão ajudar a recuperar esse volume. Que mecanismos são esses? Então, nessa situação, você tem alguns trocadores, como o trocador sódio-próton e o cotransporte sódio-cloreto, que jogam solutos para dentro. O próton não conta, porque não tem... Ele não gera pressão osmótica, ele é um próton, é um H+, né? O H+ é um próton. Então, esse sódio que entra e esse cotransporte sódio-potássio-cloreto, que é um transporte ativo secundário, eles põem íons para dentro, né? No caso aqui sódio, potássio, cloreto, aqui só o sódio, e isso puxa a água de volta. Puxando a água de volta, você recupera o volume. Tá? E agora quando isso acontece, esses transportadores não param de funcionar. E o oposto, se eu tenho agora uma expansão de volume. Então, se a célula ganha volume, por exemplo, por estar no meio hipotônico, você tem canais sensíveis à tensão, como canais de potássio e cloreto sensível à tensão, que se abrem e deixam esses íons saírem, já que tem normalmente potássio e o cloreto também tem tendência a sair, especialmente potássio. Quando eles saem, eles levam a água junto, por osmose, e a célula recupera o volume. Então, esses são dois exemplos de mecanismos de emergência para controlar o volume celular. Existem outros mecanismos mais complexos que funcionam a longo prazo. Porém, as células têm uma coisa que é uma ameaça constante ao volume delas, é a presença dos solutos imobilizados. Isso cria o equilíbrio de Gibbs-Donnan. O que são solutos imobilizados? São solutos que não conseguem atravessar a membrana celular. E esses solutos, basicamente, são as proteínas intracelulares. Eles são proteínas que não têm poros e ficam ali presas dentro da célula. Será que eles têm efeitos osmóticos? Sim, eles têm. Vamos imaginar essa situação. Eu tenho uma célula hipotética
que tem 150 milimolar de potássio, 20 de cloreto e 130 de proteína. Essa proteína tem uma carga negativa, chamamos de proteinato. A maioria das proteínas celulares tem uma carga líquida negativa, a maioria, nem todas. Então a gente geralmente considera a proteína como uma carga negativa. Do lado de fora, então nota aqui que está eletroneutro. Então 150 milimolar de cátions e 150 milimolar de ânions. Sendo que desses ânions 20 são cloreto e 130 proteínas que não conseguem sair da célula. E aqui eu tenho, desse lado, 150 milimolar de potássio e de cloreto. Isso não tem nada de fisiológico, esse é só um exemplo. Então imagina, uma situação hipotética. Então vamos imaginar que eu coloquei a célula nessa situação. O que vai acontecer? O cloreto, por difusão, e vamos imaginar que essa célula também, desculpa gente, não tem diferença de potencial elétrico através da membrana. Tá? Então, por difusão, o cloreto entra, porque tem mais cloreto aqui do que aqui. Esse proteína não consegue sair por difusão, porque não tem como ela sair da membrana. Então, aqui eu estou imaginando também então, que eu tenho um canais para potássio e para cloreto. Então, à medida que o cloreto entra, o potássio entra junto, porque esse cloreto carrega uma carga negativa que atrai a carga positiva do potássio. Só que agora, o que faz com esse proteinato em excesso? Ele também não pode criar um excesso de proteinato. Tá? Isso gera o quê? Gera esse equilíbrio iônico aqui. Obtenho aqui uma solução eletroneutra desse lado e eletroneutra desse lado. Tá? Eu estou imaginando uma situação aqui, gente, onde a membrana celular é rígida. Por exemplo, uma célula vegetal, isso é importante. A célula vegetal tem uma parede de celulose que impede que ela mude de volume, mesmo tendo esse tipo de alteração. Então, nessa situação, eu teria a seguinte concentração dentro da célula. Aqui não alteraria, eu estou supondo que esse volume é muito maior. Ficaria 228,5 de potássio, 98,5 de cloreto e 130 de proteinato. Eu criaria, então, uma diferença de 150 mA por litro e de um potencial elétrico de menos 11 mV. Esse é o potencial de Dona. Ele foi criado por essa presença dessa proteína. Não vamos preocupar com o potencial elétrico, não. Quando vocês entenderem bioeletrogênese, vocês vão entender um pouco melhor. Mas eu criei uma diferença de pressão osmótica. E esses valores não acontecem por acaso. É dado por essa equação aqui, que é a equação de Gibbs-Dona, que ela me diz que o produto dos cátions e ânions móveis internos, e no caso aqui só tem um potássio e cloreto, é igual ao produto dos cátions e ânions móveis externos, também que só tem um potássio e cloreto. E vocês podem fazer a conta e ver que é isso mesmo. Só que aqui, gente, essa é uma célula que a parede celular é lisa. A célula animal aconteceria isso aqui. À medida que o cloreto e o potássio entram, eles puxam a água junto. A água vai equilibrar, não vai alterar as concentrações, mas a célula vai inchar, eventualmente ela lisa. Então, como é que faz? O que a célula animal faz? Como que ela impede que isso aconteça? Então, como que uma célula se protege desse aumento descontrolado de volume devido ao equilíbrio de Gibbs-Dona? Ele expressa uma bomba, um trocador iônico assimétrico, ou seja, que joga mais íons para um lado do que para o outro. E esse é a bomba de sódio e potássio. O que ela faz? Ela expulsa 3 sódios da célula enquanto internaliza 2 potássios. Então essa simetria, esse é o motivo da simetria do trocador sódio e potássio. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele está sempre jogando um soluto a mais para fora. Então toda a água que entra, devido ao equilíbrio de Gibbs-Dona, ela volta junto com esse sódio a mais que saiu. Se eu inibo a bomba com a oabaína, eu vejo um aumento do volume celular, devido ao fluxo de água pelo equilíbrio de Gibbs-Dona. Da mesma forma, em patologia, vocês vão ver que uma célula que morreu, que teve morte celular, necrose celular, é uma célula inchada por causa disso, porque houve um fluxo de água devido ao não funcionamento da bomba de sódio e potássio, que a célula morreu, né? A célula morreu porque não teve mais ATP, não teve oxigênio, glicose, não teve mais ATP, a sódio e potássio para de funcionar, o sódio entra, o potássio sai, não tem mais equilíbrio, não tem mais a bomba para controlar esse fluxo, tá?
e jogar aquele sódio, aquele osmólito em excesso para fora, controlar o volume e a célula ganha água, incha e ela morre como uma célula inchada. Tá? Então a bomba de sódio e potássio é fundamental não só para manter os gradientes celulares, mas também para manter a integridade do volume celular, já que se não fosse ela ia ganhar água até ela explodir. Ok? Então, obrigado para vocês pela atenção e qualquer dúvida me contacte.